mês, né? Mas nós cremos que todo domingo é culto da família, né? Onde a família ela tem mais condições de estar presente no culto à noite, devido aos seus afazeres na semana. Alguns não têm condição, mas no domingo essas condições aumentam. Olha o que diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 10, do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, e esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te se dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Disse-lhe, diz, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Diga, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus, irmãos, podem sentar-se. Amém. Glória a Deus. Antes da mensagem aqui, irmãos, irmão Raimundo, ele manda um recado aqui para a igreja. Irmão Raimundo, faz assim, irmão Raimundo, assim com a mão. Irmão Raimundo, dia 7 de janeiro, ele completa ano, todo dia 7. Né? E diz: pastor, pode avisar a igreja aí, olha só, que tem comida para todo mundo. Irmão, pode, o que for, come. Pronto. E come muito. Pronto, dia 7. Que dia é esse da semana? É uma terça-feira. Os irmãos vêm para o culto do renovo, se renova, né? Só que não vão jantar antes do culto. Para quê? Para depois do culto, a gente sai daqui, o culto vai terminar em ponto, 9 horas, estou dando as bênçãos apostólicas. E nós iremos direcionar-nos à casa do irmão Raimundo, que não é tão longe. É aqui a segunda rua, à esquerda, né? Passo a passo. Olha só, o Jorge já sabe onde é. O Jorge não vai perder de jeito nenhum, então, né? Aí ele disse que não é um convite, é uma convocação. E convocação, meu irmão, tem que ir, tá certo? É uma convocação, ele quer que ninguém faça essa despeita, né? Sempre, geralmente, ele faz esses aniversários e ele fica muito alegre, né? Com a presença da igreja, não é isso, irmão Raimundo? Né? São seus irmãos, ele realmente, o irmão Raimundo é um milagre de Deus, e ele vai dar o seu testemunho do que Deus tem feito com ele e com a sua família neste ano, né? Ele vai contar o seu testemunho e com certeza vai servir de muita edificação para a igreja, né? Vamos se alegrar. Quem é que vai esse aniversário? Dê glória a Deus. Vai vendo? O negócio é ser animado. Amém. Queridos, queremos aqui ministrar a palavra do Senhor aos corações dos irmãos, principalmente das famílias, né? E eu peguei esse texto de Lucas capítulo 10, 38 ao 42, né? E o tema é esse: a bênção de um lar cristão. Ou seja, o que é que nós entendemos com isso?
Não há uma riqueza maior, não há uma alegria maior, quando a gente, na verdade, pertence a um lar cristão, aonde, aleluia, a família toda, ela é cristã. Eu creio que não tem uma alegria maior, mas aqueles que ainda não alcançaram isso, querido, diz a Bíblia, que nada é impossível para aquele que crer, né? Se você está orando pela sua família, se você está orando pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, ou seja, por alguém, membro da sua família, eu creio que os dias estão contados para essa pessoa se render aos pés de Jesus. A pastora falou muito bem aqui, que tudo que nós fazemos, nós devemos, na verdade, fazer isso por fé. Você crê que toda a sua família irá ser salva antes que Jesus venha buscar a sua igreja? Eu sei que a alegria de todo pai de família, de toda mãe de família, um dia ver o seu filho, a sua filha, enfim, toda a sua família exaltando o mesmo Deus que ela e que ele serve. Não tem uma alegria maior, com certeza, né? Isso, meu irmão, é muito grande essa alegria. E eu peguei aqui uma família de crente, na época de Jesus, que lá, aquela família, ali ela tinha um lar cristão. E nós podemos ver que isto era em Betânia. O Senhor Jesus esteve ali, olha só, um lar, né, que encontrou acolhimento. Jesus, ali em Betânia, ele encontrou um lar que lhe acolhia, um lar com amor caloroso. Então era esta forma pela qual todo o Israel deveria ter acolhido. Mas não foi bem assim. Tão bom se toda a nação de Israel, ou enfim, todo lar em Israel, tivesse também, aleluia, essa mesma alegria, como tinha ali na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E ali Jesus, ele é acolhido, ele tem um amor caloroso. Isso não aconteceu com o povo de Israel. Vamos ver o que diz João 1:11. Olha só. Diz a Bíblia que Jesus, ele veio para o que era seu. Quem era o seu? O povo de Israel. E os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para a nação de Israel. Ele não recebeu este acolhimento, este amor caloroso de maneira nenhuma. Mas diz a Bíblia que lá em Betânia, naquela aldeia, existia ali uma família que acolheu Jesus com um amor caloroso. E sempre que Jesus ia ali naquela aldeia, creio eu, ele nunca deixava de ir na casa daqueles três irmãos, ou seja, Lázaro, Maria e Marta. Que coisa maravilhosa, irmãos, né? Um lar, quando ele é verdadeiramente cristão, ele sempre está acolhendo Jesus, amém? Jesus é bem-vindo, amém, irmãos? Né? Pois sim, ele era bem-vindo ali na casa de Lázaro, na casa de Marta e na casa de Maria, ou seja, os três irmãos. Ou seja, uma bênção de um lar cristão. E nós podemos ver
que este lá em Betânia é um exemplo de um lar cristão, ou seja, um lar abençoado. Isso é uma grande alegria, né? Em saber que Jesus Cristo, ele era bem-vindo ali naquela casa, né? Por isso que é uma bênção quando lá ele é cristão. Primeiro, veja o que diz aí João, 1 João, por favor, 4:21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Naquela casa onde Jesus foi acolhido, onde Jesus era acolhido, ali havia um amor, amém, querido? Ou seja, era um lar que havia amor. Veja o que diz João 11 e o verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, aquele lar era um lar onde o Senhor amava. Por quê? Porque o Senhor, ele era bem acolhido. O Senhor, ele era bem recebido. É por isso que eu coloquei primeiramente aquele versículo, que coloca de novo, 1 João 4:21. Para nós entendermos aqui, olha só. E dele, ou seja, de Jesus, temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também a quem? A seu irmão. Ou seja, a Bíblia ela é muito bem clara e diz: como é que você diz que ama a Deus? O próprio João fala isso, que você nunca viu e não ama seu irmão que está vendo todos os dias. É uma pergunta que é feita exatamente em uma das cartas de João, né? E aí diz: dele temos este mandamento. Que mandamento é este? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, uma coisa, quando eu demonstro que amo a Deus, quando é que eu amo a Deus? Quando eu amo o meu irmão. Ou seja, não era o que acontecia ali, né, na casa daqueles três. Eles tinham este amor verdadeiro, principalmente por Jesus, porque havia ali dentro daquela casa este amor. Quem pode dar glória a Deus por isto? Aleluia. Então, segundo, foi um lar onde havia também ensino. Um lar onde amavam a palavra de Deus. Um lar cristão, ele é uma bênção quando ele também ama o ensinamento da palavra do Senhor. Veja o que diz aí o verso 39 do texto a qual foi lido. Olha só. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de quem? De Jesus, ouvia a sua palavra. Era um lar que amava os ensinamentos. E esses ensinamentos eram o ensinamento do próprio Jesus. Ou seja, sempre quando Jesus chegava lá, com certeza, Maria não perdia tempo de aprender com o Senhor. Ensinamento. Havia palavra. Havia, na verdade, amor pela palavra do Senhor.
Um lar cristão, ele é identificado por ser uma bênção, porque também ama os ensinamentos do Senhor. Ou seja, menino, hoje na igreja vai ter um culto de ensinamento. Junta os meninos aí, mulher, todo mundo, fecha a casa e vamos para a casa do Senhor, não é isso ou não? Tem esse amor ou não? Essa alegria ou não? Quando este lar é verdadeiramente cristão, a casa fecha e todos vêm aprender. E este lar é uma bênção, porque também ele ama os ensinamentos. Né? Ama a palavra. E lá estava Maria. Chegava ali aos pés do Senhor e ali começava a ouvir. Que bênção, hein, irmão? Você quer ouvir Jesus na sua casa? Abre a Bíblia e começa a ler. Principalmente os evangelhos. O que o Senhor falou há 2000 anos atrás, ou um pouco mais. Está lá escrito. E você começa a ler, você começa a aprender, você começa a se edificar nas palavras do Senhor. Amém, queridos? E ali Maria, ela não perdia tempo nenhum. Aliás, com Jesus, ninguém perde tempo, amém, irmãos? Na casa do Senhor, ninguém perde tempo, porque eu cheguei aqui, fui pegar o irmão ali na Calcaia, e cheguei aqui, os irmãos estavam o quê? Já de joelho, orando ao Senhor, né? Agradecendo a Ele por mais uma semana que se passou, hoje sendo o primeiro dia da semana, e já pelo culto da família. E aí começou mais a entrar gente, começou a entrar mais família, e aí já começou a parte do louvor. E todos louvando a Deus em agradecimento ao Senhor. Mas a palavra, ela é essencial. Aprender com Jesus, irmãos, é uma coisa linda, amém, queridos? E nós temos esse manual, ou seja, foi um lar onde havia ensinamento. Veja o que diz Deuteronômio 33 e o verso 3, por favor. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Cada um receberá das tuas palavras. Abra aí, coloca aí em Mateus 11, 29. Olha o que diz o próprio Jesus. Olha aí. Olha o que o Senhor está falando para nós nessa noite, para a família. Tomai sobre vós, isso é ensinamento, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aprendemos com Jesus a ser o quê? Humilde de coração, manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, quando nós aprendemos com Jesus, até a nossa alma, ela tem descanso no Senhor. Amém? Ela deixa de ser uma alma aflita e passa a ser agora uma alma em descanso. Por quê? Porque nós aprendemos com nosso Senhor Jesus. Era isso que Maria entendia. Com Jesus, eu vou aprender a ser manso. Com Jesus, eu vou aprender a ser humilde de coração. Aleluia! Então, tudo isso a gente pode ver dessa forma. Aleluia! E também o verso 3, o ponto 3, aliás, ali naquela casa
foi um lar onde se servia. Um lar cristão, ele sendo uma bênção, é um lugar onde as pessoas aprendem a servir. Diga, servir. É verdade. Veja o que diz a palavra do Senhor no texto que nós acabamos de ler. Veja, abra aí João 12 e o verso 2, por favor. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta, olha só, servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Era nessa casa, aquela casa era uma casa que também ela tinha aprendido a servir. E uma das palavras de Jesus, ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, e além de servir, dar a minha vida em resgate de muitos. Quem pode dar glória a Deus por isto? Então, um lar que é uma bênção de Deus, um lar abençoado, este lar, ele é um lar que serve, é um lar que aprende. Aleluia. Sexta-feira eu estava aqui no culto, aí o presbítero Carlos Denilson fez aqui um desafio. Desafios de pouco, né? Pequenininho. Para cada um de nós trazer aí 1 quilo de alimento, né? Então, e os irmãos trouxeram. Aqueles que tinham esquecido, foram ali, né? Compraram. O que é isso, gente? Nós aprendemos a servir, diga servir. Esse quilo de alimento, juntando com outros e outros e outros, vai o quê? Vai ajudar alguém que está necessitado. Amém? É uma das maneiras, ou seja, de muitas maneiras que nós aprendemos. É servir, gente. É servir. Nós aprendemos aqui na igreja, nessa vida cristã, em servir. Servir. Por isso que é maravilhoso, né? As famílias, elas aprendem a servir. Diz a Bíblia que lá na casa desses três, quem era que servia? Tinha lá uma irmã que servia, né? E aquela irmã era Marta, né? Jesus estava ali e ali tinha alguém servindo. E Lázaro estava ali juntamente com ele, como também membro da casa. O irmão colocou aí, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, olha só, mas para servir, e ainda mais, da sua vida em resgate de muitos. Aquela família, ela tinha aprendido a servir com quem, gente? Diga, com Jesus. Com Jesus nós aprendemos a servir. E é o que elas faziam lá, cristão. Também foi um lar aonde se servia. Aonde servia. Lucas 8:3, por favor. Nós aprendemos tudo isso na palavra de Deus. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com suas fazendas. Jesus, ele tinha, aleluia, várias mulheres que lhe acompanhavam, e essas mulheres serviam o Senhor. Como hoje, né? Nós temos nas igrejas como essa e outras, mulheres que se dedicam a servir na obra de Deus. E quando nós servimos na obra, nós estamos servindo a quem? Diga, a Jesus, né? Todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços. E ali naquela casa, ali
tinha pessoa. Aquela casa, aquele lar, era um lar que servia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Que servia. Estava pronto ali para servir. Ou seja, chegou Jesus, senta aqui, Senhor, nós vamos já preparar aqui um lanche para você, olha só, né? Fica aqui para almoçar, é isso que a igreja faz, né, irmão? Os irmãos, você não vai sair daqui, às vezes eu chego na casa do irmão, né? Vamos, pastor, você vai agora comer desse bolo que a minha esposa fez, oh, que benção, né? Aí aquele negócio todo e tal, né? Então, a igreja é assim, gente, né? Eu tenho uma sogra que ela, né? Ela no seu pouco conhecimento, mas é uma mulher exemplar, né? Se chegar lá 50 pessoas, essas 50 pessoas ela serve. Os irmãos são testemunha, quem conhece, não é isso? E com excelência, com alegria, né? Ontem eu estive lá e ela estava sentindo falta dos irmãos, né? Sentindo falta lá dos irmãos. Eu digo, não, porque está havendo aí uma pandemia de uma gripe, inclusive até eu fiquei doente também. E como vocês já são idosos, nós queremos, a gente resolveu a preservar, né? Mas ela sentiu falta como eu senti falta. Eu não gosto de andar só, né? Apesar de estar com a minha esposa e a minha netinha. Mas ali é uma casa que também aprendeu a servir. Quem vai lá se alegra, né? Quem vai lá, né? Às vezes não... negócio é tão fácil lá que o presidente ser servido. A pessoa ela coloca a mão mesmo e já traz, né? É isso? Negócio. Mas ela tem essa alegria. E essa casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus chegava lá, era servido. Que bênção, né, irmãos? Sempre no lar abençoado, sempre é oferecido, pelo menos um café, ou não? Toma aqui esse café, né? É desse jeito. Na hora do almoço, bora almoçar, né? Olha só, é ou não é? Hein? Eita, irmão, é assim ou não? Chegou o almoço aqui, né? Nós estamos aqui fazendo aqui uma hora de oração primeiro, para depois fazer o almoço, é isso, é? Não. Um lar que serve, ele oferece. E nós aprendemos com este lar abençoado, né? Aprenda, né? Quando alguém chegar na nossa casa, irmãos, pelo menos, como nós entendemos, conhecemos, aprendemos a servir, pelo menos um copo d'água ofereça a quem chegou lá. Amém? Amém, queridos? Ofereça pelo menos um copo d'água, né? Aleluia, porque nós aprendemos assim com o Senhor, né? Um lar que servia. Quem está entendendo? Foi um lar hospitaleiro. Eita Jesus. Hospitaleiro. Vamos ver o que diz Mateus 25 e 35, por favor. Um lar cristão que é uma bênção, ele também tem esse quesito. Porque tive fome, olha só. Tive fome, isso falando Jesus. E deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. O que é isso? Mas Jesus chegou já na casa dos irmãos um dia? Não. Ele está falando em quem? Referência a quem? As pessoas que chegam na nossa casa e nós não entendendo às vezes, mas ali é enviado por Deus. Amém, queridos? E ali aquelas pessoas, diz a Bíblia, quando eu faço o acolhimento, quando eu hospedo aquela pessoa na minha casa, eu estou hospedando quem? Jesus. Mas pastor, o negócio... Irmão, diz a Bíblia que
todos nós temos uma coisa em que o mundo não tem: o discernimento. Amém, queridos? Deus dá o discernimento, se na verdade aquela pessoa foi enviada por Deus ou não, né? Mas o certo é que nós devemos ter isso aí. E diz a Bíblia: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Ou seja, sempre quando alguém pedir alguma coisa a nós, por necessidade, por estar precisando, principalmente no quesito fome aí, que é o alimento, o que é que nós devemos fazer? Estender as mãos e ali saciar a fome daquela pessoa. Diz a Bíblia que Jesus chegava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e lá estava Marta servindo o Senhor, né? Servindo ao Senhor, né? Ou seja, o que é isso? Isso é um dom, irmãos. O dom de servir, né? Fizeram por lhe uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa ali. Quem pode exaltar o Senhor por essa palavra? Veja o que diz aí, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nós podemos levar aí para os dois lados, tanto na parte espiritual, né? No sentido espiritual, e também no sentido de, na verdade, abrir a porta da nossa casa para quem? Diga, para Jesus, né? Jesus, ele tem acesso à nossa casa, ele pode entrar na nossa casa a qualquer hora, amém, Cristian? Amém? Tem até um hino, né, que fala, né? Entra na minha casa, né? Aleluia. Então, foi um lar hospitaleiro. É outra característica, amados e queridos irmãos, entenda bem, de um lar que é uma bênção. Este lar é um lar hospitaleiro, né? Se vê alguém com necessidade, né, essa pessoa que habita no lar, né, aquela casa sempre procura o quê? Ajudar. Naquele momento, aquele que precisa. Louvado seja Deus. Foi também, olha só, um lar que é uma bênção, também é um lar de adoração. Na casa daqueles três também era um lar de adoração. Veja o que diz João 12 e o verso 3. Tem adoração na nossa casa, gente? Então Maria, tomando uma libra, olha só, de unguento, de nardo, essa era Maria, lá, né? Irmã de Marta. Unguento puro, de muito preço, em algumas Bíblias falou, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, olha só, e encheu-se a casa do cheiro do perfume, ou seja, do unguento. Ali foi uma forma de adoração ao nosso mestre, amém, igreja? Na nossa, um lar que é uma bênção, este lar também é um lar de adoração, amém? Aleluia. Ali havia a presença do Senhor, mas ali
teve alguém que se comprometeu, se prontificou em adorar, e adorou a ele com o quê? Com um perfume de muito valor. Quando você traz algo para o Senhor, né? A tua oferta, o teu dízimo, alguma coisa material, isso é uma das formas de nós adorarmos o Senhor. E naquela casa também havia adoração. Aquela casa, os irmãos ali eram desprendidos. Já pensou? O perfume de grande valor foi ali, né, colocado, né, aleluia, nos pés do Senhor, foi ungido ali, né, nos pés do Senhor, aquela mulher, uma forma de adoração. É por isso que tudo que nós fazemos, tudo que nós trouxemos para o Senhor, tem que vir em forma de adoração, igreja. Amém? É adoração, né? E quando nós fazemos adorando, isso não tem preço. Isso não é pesado para mim nem para você. É adorar. E diz a Bíblia que aquela casa tinha unção, tinha adoração. Veja o que diz João 11:19 também. Olha só. E muitos dos judeus tinham ido consolar quem? A Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ali, ela estava passando ali um processo de tristeza, de momento, né? Mas tinha gente ali que ia lhe acolher, que havia ali, na verdade, uma tristeza na família por ter perdido a Lázaro, mas ali tinha pessoas que iam consolar, que iam, na verdade, ali consolar aquela família. Foi também um lar provado. Como já falei aqui no versículo, um lar, irmãos, que é uma bênção também, ele passa provação. Amém? Tristeza. E qual foi a provação que eles passaram? Aleluia. Veja o que diz aí, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e te arrepende. É isso? Então, diz a Bíblia que o que foi que estava acontecendo ali naquela família, tinha perdido o quê? A Lázaro. Aquela família, ela estava passando um momento de provação, estava sendo provado, né? Domingo passado, eu estava ali no local, eu e minha esposa, a minha família, e tinha uma família que estava totalmente em tristeza, em luto, né? Por quê? Uma família cristã, um lar cristão, porque tinha perdido um dos membros da sua família. Isso tem acontecido em lar cristão, como também irá continuar acontecendo. Ou seja, não é só, na verdade, o que nós falamos agora aqui, mas tem momento que a gente passa por provação. Amém, queridos? Por um momento de tristeza, por um momento de angústia, mas o Senhor, Ele com certeza irá nos dar vitória. Amém, queridos? Veja o que diz aí. Eram lá também que glorificavam o nome do Senhor. Veja o que diz João 42 e 46. 11, 42 e 46. Era um lar que glorificava, foi um lar que glorificava o Senhor. João 11, 42, 46. Olha só, eu bem sei que sempre me ouves.
Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Palavra do Senhor Jesus, 46. Mas alguns deles, alguns que estavam ali presentes, foram ter com os fariseus e disseram-lhe que Jesus tinha, o que Jesus tinha feito. O que foi que o Senhor tinha feito? Tinha ali ressuscitado a Lázaro, que tinha morrido há 4 dias. E ali diz a Bíblia que também aquele lá foi um lar onde glorificou o Senhor, um lar onde agradeceu pelo que o Senhor fez ali no meio da sua família, ressuscitando a Lázaro. Amém, querido? Foi um lar onde também acreditava-se na ressurreição. Os irmãos creem na ressurreição? Aqueles irmãos criam que na verdade haveria ressurreição. Veja o que diz a Bíblia, João 11 e 24. Olha só. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, aquela família acreditava que o último dia é este, o dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ou seja, todas aquelas pessoas da nossa família, aquelas pessoas que, olha só, que a gente conheceu, que morreu na fé, que morreu firme na presença do Senhor, essas pessoas nós cremos que nós iremos ver ela no último dia, irmão. Você crê nisso? A mãe, o pai, ou seja, o irmão, aquelas pessoas que morreram em Cristo, essa família, ela creu na ressurreição. No último dia, sim, Senhor, eu sei que tu irás ressuscitar. Mas também, por fim, aquela família, ela acreditava na volta de Jesus. Importante isso. Estamos aqui nessa noite no culto da família, mas você acredita na volta do Senhor? Hein? Você acredita que Jesus vem buscar o seu povo? Hein, irmão? Pois aquela família acreditava piamente. Veja o que diz aí 11 e 27 de João. Isso é importante. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Seja, nós acreditamos que a morte, ela diz: sim, Senhor, sei, né? Que a morte não vai ser o fim. A morte para a igreja, ela é apenas uma passagem. Naquele dia, nós iremos nos encontrar com todas as pessoas que foram antes de nós. Amém? Olha só, todas as pessoas que foram crentes, sejam nossos pais, sejam os nossos irmãos, sejam os irmãos que a gente conhecia, nós iremos encontrar, porque eu creio na volta de Jesus. E uma família cristã que é uma bênção, elas acreditam que Jesus, ele vai voltar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe com essa palavra. Que as famílias que aqui se encontram, os que estão nos ouvindo, os que estão nos assistindo, possam também, na verdade, ter este lar, como era o lar ali em Betânia, de João, aliás, de Lázaro, de Maria e de Marta. Que este lar, na verdade, seja um exemplo para nós, e que todos os nossos lares, irmãos, possa ser, na verdade, um lar cristão e um lar abençoado por Deus. Você acredita nisso? Que o teu lar é uma bênção do Senhor? Aleluia! Você que a tua família é uma família cristã, que vocês possam dar glória ao Senhor nessa noite, e as palmas é para Ele, o Senhor Jesus.